Já alguma vez parou para pensar no que acontece quando os anos avançam e, de repente, nos encontramos sozinhos? É uma realidade para muitos de nós. À medida que a vida avança, os filhos crescem e têm as suas próprias famílias e caminhos. Os amigos podem ir partindo. E a rotina que conhecíamos desvanece-se. A casa, antes cheia de risos e bulício, pode tornar-se demasiado silenciosa, e essa solidão, por vezes, aperta no peito, fazendo-nos sentir esquecidos, desanimados e até um pouco perdidos. Não é fácil enfrentar essa fase da vida, sentir que o mundo continua a girar. Mas, sem o nosso lugar habitual nele, a mente pode começar a divagar, o corpo a sentir o peso dos anos de forma mais intensa, e a alegria do dia a dia a desaparecer, dando lugar a uma sensação de vazio. Mas e se eu lhe dissesse que, mesmo quando nos sentimos assim, há um segredo? Um caminho que podemos seguir para que esses anos de ouro sejam vividos com propósito, saúde e uma força mental inabalável. Mesmo que estejamos sozinhos, não se trata de uma magia, mas de escolhas conscientes, de pequenos passos que podemos dar todos os dias. Neste vídeo, vamos desvendar 4 pilares fundamentais, 4 atitudes que, se as abraçar, o ajudarão a manter-se saudável, feliz e com a mente forte. Não importa o que a vida lhe apresente, fique conosco até ao fim, porque há algo que o vai surpreender e pode mudar a sua perspectiva sobre esta fase da vida. Então, vamos começar pela primeira chave para uma velhice plena e preenchida. Mesmo quando nos sentimos mais isolados, a arte de cultivar relações e conexões significativas. Pode parecer uma contradição quando falamos de estar sozinho. Mas é precisamente nestes momentos que a qualidade das nossas ligações se torna mais importante do que nunca. Não se trata de ter uma agenda cheia de compromissos ou de ser o mais popular da rua, mas sim de nutrir aqueles laços que nos alimentam a alma, que nos fazem sentir vistos, ouvidos e valorizados. Pense nisto como regar as plantas do seu jardim. Algumas precisam de mais água, outras menos, mas todas precisam de atenção para florescer. E como é que se faz isso? Quando os círculos sociais se tornam naturalmente mais pequenos, o primeiro passo é o mais simples a iniciativa. Muitas vezes, esperamos que os outros nos procurem. Mas por que não ser nós a dar o primeiro passo? Pegue no telefone e ligue para aquele amigo ou amiga de quem não tem notícias há algum tempo. Mande uma mensagem àquele primo ou sobrinha que vive longe, apenas para saber como estão. Não precisa de ser uma conversa longa ou ter um motivo especial. Olá, lembrei-me de ti. Pode ser o início de uma reconexão preciosa. Recordo-me da Dona Fátima, aqui da aldeia, que depois de o marido falecer, sentiu-se completamente sozinha. Ela decidiu, com algum receio, convidar as vizinhas para um café à tarde. Ao início, era apenas um café, mas depois virou uma tarde de jogos de cartas, conversas sobre a vida e até ajuda mútua com pequenos afazeres. Aquela iniciativa simples transformou a sua solidão em comunidade. Outra forma poderosa de cultivar essas conexões é através do envolvimento em grupos e atividades. Portugal é rico em associações, centros de dia, paróquias e grupos de voluntariado. Há clubes de leitura, grupos de caminhada, aulas de dança, coros, ou até mesmo os grupos de terço e liturgia nas igrejas. Escolha algo que lhe interesse, algo que lhe traga um brilho aos olhos. Não importa se é um principiante. O objetivo é partilhar um interesse comum com outras pessoas. No início, pode parecer assustador, mas dê a si mesmo a oportunidade. O senhor Joaquim, reformado bancário, sempre foi muito reservado. Depois de a mulher adoecer, ele dedicou-se a ela por completo, quando ela partiu.
Ele ficou sem saber o que fazer. Um dia, um amigo convidou-o para um grupo de cavaquinhos no centro cultural. Ele nunca tinha tocado um instrumento na vida, mas por teimosia. Hoje, o Sr. Joaquim não só toca cavaquinho, como encontrou um novo grupo de amigos, com quem partilha ensaios, risadas e até algumas atuações. Aquela música, que parecia apenas um passatempo, tornou-se a sua orquestra de apoio e felicidade. E não se esqueça do poder do voluntariado. Ajudar os outros, mesmo que em pequenas coisas, dá-nos um sentido de propósito e faz-nos sentir úteis. Seja a ajudar na cantina da igreja, a ler histórias para crianças numa biblioteca, ou a levar o cão de um vizinho a passear. O ato de dar é uma via de mão dupla. Recebemos muito mais do que damos, não em bens materiais, mas em sorrisos, em gratidão, em reconhecimento e, claro, em novas amizades. Há uma senhora que conheço, a Dona Rosa, que, mesmo com a idade, decidiu dedicar algumas horas por semana a visitar idosos ainda mais isolados do que ela. Através de uma associação de apoio, ao partilhar o seu tempo e a sua experiência. A Dona Rosa descobriu que estava a enriquecer a sua própria vida de uma forma que nunca imaginou. As histórias que ouve, os laços que cria, tornaram-na mais forte e mais feliz. Por fim, abrace também a tecnologia. Se sentir confortável. Ferramentas como o WhatsApp, as videochamadas ou as redes sociais podem encurtar distâncias e permitir-lhe manter o contato com familiares e amigos que vivem longe. Ou mesmo com aqueles que estão perto, mas que não consegue visitar com frequência. Uma videochamada com os netos pode iluminar o seu dia. Partilhar uma fotografia antiga ou um pensamento num grupo de família pode fazê-lo sentir-se conectado. Não tenha medo de pedir ajuda para aprender a usar estas ferramentas. Os seus filhos ou netos terão todo o gosto em ensiná-lo. Lembre-se, as conexões humanas são o alimento da alma. Investir nelas é investir na sua própria saúde e felicidade. É uma forma de dizer à solidão que ela não tem o poder de o silenciar. Mas as ligações não são a única coisa que nos mantém firmes. A nossa mente é um tesouro que precisa de ser cuidado, especialmente quando nos encontramos mais isolados. Por isso, a segunda chave fundamental é manter a mente ativa e curiosa. Quando paramos de aprender e de estimular o nosso cérebro, é como se um músculo parasse de ser exercitado. Começa a perder a sua força e agilidade. E isto é ainda mais importante quando nos sentimos sozinhos, pois a mente pode facilmente cair na rotina da preocupação ou da lamúria se não tivermos algo interessante para a ocupar. O nosso cérebro adora desafios, adora novidades, adora ser posto à prova. Não importa a idade, somos capazes de aprender coisas novas e de fortalecer as nossas capacidades cognitivas. Como fazer isso? Uma das formas mais acessíveis e poderosas é através da leitura. Seja um jornal diário, um livro de ficção, uma revista sobre um tema que lhe interesse, ou até artigos na internet. A leitura expande os seus horizontes, estimula a imaginação e a memória. Tente ler algo diferente do que está habituado. Se gosta de romances, experimente um livro de história ou uma biografia. Se nunca leu poesia, dê uma oportunidade. A leitura leva-nos a mundos diferentes, sem sair do lugar. E mantém a nossa mente alerta e informada sobre o que se passa à nossa volta. Conheço a Dona Palmira, que depois de reformada, começou a ler tudo o que lhe caía nas mãos. Livros da biblioteca municipal, jornais que lhe deixavam à porta, até os folhetos de publicidade dos supermercados. Ela dizia que a leitura a fazia viajar e sentir-se viva. E a sua capacidade de memorizar e contar histórias é invejável. Além da leitura,
Desafie a sua mente com jogos e atividades que exijam raciocínio. Palavras cruzadas, sudoku, quebra-cabeças, jogos de cartas como a sueca ou o dominó, ou até mesmo jogos de tabuleiro. Estas atividades não são apenas divertidas, são verdadeiros exercícios para o cérebro. Ajudam a melhorar a memória, a concentração, a capacidade de resolução de problemas e o raciocínio lógico. Se tiver a oportunidade, jogue com amigos ou familiares. A interação social que estes jogos proporcionam é um bônus extra para o seu bem-estar. Recordo-me do avô do meu amigo, o Sr. Manuel, que todas as tardes se juntava a um grupo de amigos no café para jogar cartas. Eles discutiam as jogadas, riam-se e provocavam-se. E o Sr. Manuel, mesmo com 80 e muitos anos, tinha uma agilidade mental notável. Ele atribuía isso aos jogos e à boa conversa. Aprender algo novo é outra forma fantástica de manter a mente ativa. Não pense que já é demasiado velho para aprender. Nunca é. Que tal aprender uma nova língua? Mesmo que sejam apenas algumas frases básicas, ou um instrumento musical. Como o cavaquinho que o Sr. Joaquim aprendeu, desenho, pintura, costura, carpintaria, ou até mesmo a cozinhar uma receita nova e desafiante. O processo de aprender algo novo cria novas ligações no seu cérebro. Mantém-no ágil e melhora a sua autoestima. A satisfação de dominar algo novo é imensa. Há a história da Dona Conceição, que sempre sonhou em pintar aguarelas, mas nunca teve tempo. Aos 75 e sozinha, decidiu inscrever-se num curso online, para espanto de todos. Começou a criar quadros lindíssimos. Ela sentia que cada pincelada era uma nova aventura e que a sua mente estava mais jovem do que nunca. E, claro, não podemos falar de bem-estar sem falar do nosso corpo. Por isso, a terceira chave é priorizar a saúde física e o bem-estar. Quando estamos sozinhos, é fácil negligenciar a nossa saúde física. A tentação de ficar no sofá, de comer o que é mais fácil em vez do que é mais nutritivo. É grande, mas o nosso corpo é o nosso templo, a nossa casa, e precisamos de o cuidar com carinho, para que nos sirva bem e nos dê a energia e a autonomia necessárias para vivermos a vida que queremos. Um corpo saudável suporta uma mente saudável e ajuda-nos a lidar com o estresse e a tristeza. Comecemos pelo movimento. Não é preciso correr maratonas ou levantar pesos. O segredo é a consistência. Caminhe todos os dias. Uma caminhada de 20 a 30 minutos. Se possível, ao ar livre, num jardim, à beira-mar ou mesmo à volta do seu quarteirão. Faz maravilhas. Melhora a circulação, fortalece os músculos, melhora o humor e até ajuda a dormir melhor. Se tiver limitações, faça exercícios de alongamento em casa, ou procure aulas de yoga ou pilates adaptadas para idosos. A ideia é manter o corpo ativo, lubrificar as articulações e prevenir a perda de massa muscular, que é natural com a idade, mas pode ser minimizada. Recordo-me da minha avó, que, mesmo com dores nos joelhos, fazia questão de ir à missa a pé todos os domingos. E depois ia dar uma pequena volta pelo largo da igreja. Eram os seus momentos de exercício e de ligação com a comunidade. E ela dizia que isso lhe dava pilhas para a semana. Pequenos movimentos diários fazem toda a diferença. A alimentação é outro pilar fundamental. Coma de forma nutritiva e equilibrada. Portugal tem uma dieta mediterrânica fantástica, rica em vegetais frescos, fruta da época, peixe, azeite e leguminosas. Evite alimentos processados, ricos em açúcar e gorduras. Cozinhe para si, com amor. Se cozinhar for um desafio, procure refeições prontas saudáveis ou peça ajuda a alguém. Beba água suficiente ao longo do dia. Muitas vezes esquecemos a importância da hidratação. Uma alimentação cuidada dá-lhe energia,
Fortalece o seu sistema imunitário e ajuda a manter o peso saudável, prevenindo uma série de doenças. O senhor Antônio, que vive sozinho, aprendeu a cozinhar pratos simples, mas cheios de sabor e nutrientes. Ele compra os seus legumes na praça e faz questão de preparar as suas refeições com carinho, transformando o ato de comer numa celebração da vida. Não negligencie o sono. Um sono de qualidade é essencial para a recuperação física e mental. Tente estabelecer uma rotina de sono. Deitar-se e levantar-se aproximadamente à mesma hora. Crie um ambiente tranquilo no seu quarto. Evite ecrãs antes de dormir e, se tiver dificuldades em adormecer, experimente um chá de ervas relaxante ou um livro. E, claro, faça os seus exames de rotina. Vá ao médico regularmente. Siga as suas recomendações e não hesite em procurar ajuda se sentir alguma dor ou desconforto. Cuidar do seu corpo é uma demonstração de amor próprio e uma garantia de que terá energia para desfrutar da vida ao máximo, mesmo que esteja sozinho. Ter o corpo e a mente cuidados é um passo gigante para se sentir forte. Com o corpo e a mente cuidados, falta algo fundamental: encontrar o nosso propósito e alegria no dia a dia. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, esta é a quarta chave, e talvez a mais transformadora. A solidão não é apenas a ausência de outras pessoas. É a ausência de um propósito que nos empurre para a frente, que nos faça levantar da cama com um sorriso. Quando encontramos algo que nos apaixona, algo que nos dá um sentido, a solidão perde a sua força. A alegria não precisa de vir de grandes eventos. Ela pode ser encontrada nos pequenos detalhes, nas coisas simples da vida. Uma forma poderosa de encontrar propósito é redescobrir ou iniciar um novo passatempo. Pense naquilo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo, ou naquilo que o fazia feliz na juventude. Era jardinagem, pintura, escrever, tricotar. Aprender um novo ofício, como marcenaria ou restauro de móveis. Ou talvez algo tão simples como cozinhar receitas novas e complexas para si mesmo. Ou para partilhar com um vizinho. Dedicar-se a um passatempo dá-lhe um objetivo. Uma rotina prazerosa e a satisfação de criar algo com as suas próprias mãos ou mente. A Dona Ermelinda, por exemplo, depois de ficar viúva, voltou a pegar nas agulhas de crochê que tinha guardadas há décadas. Ela começou a fazer mantas e peças para os netos. E rapidamente se viu a criar peças lindas, que até começou a vender em pequenas feiras. Aquela atividade preencheu os seus dias de cor, criatividade e um sentido de realização que ela pensava ter perdido. Contribuir de alguma forma para o mundo à sua volta, mesmo que em pequena escala, também pode trazer um enorme sentido de propósito. Não é preciso fazer grandes revoluções. Pode ser tão simples como ajudar um vizinho com as compras, oferecer-se para cuidar do cão de alguém durante as férias, ou mesmo partilhar a sua sabedoria e experiências de vida com os mais novos. Muitos jovens valorizam o conselho e a perspectiva dos mais velhos. E ser um mentor, mesmo que informalmente, pode ser incrivelmente gratificante. Sentir-se útil e valorizado é um antídoto poderoso para a solidão. O Sr. Carlos, que vive sozinho, começou a ir ao parque da sua cidade todos os dias e rapidamente se tornou o avô de muitas das crianças que lá brincavam, a quem contava histórias e a quem ensinava a apanhar borboletas. Aquele simples ato de partilhar o seu tempo tornou-o uma figura central na comunidade do parque e trouxe-lhe uma alegria imensa. E, finalmente, e talvez o mais importante, a prática da gratidão e da apreciação pelas pequenas coisas. Quando estamos sozinhos, é fácil focarmos-nos no que nos falta. Mas se fizermos um esforço consciente para notar e apreciar o que temos, a nossa perspectiva muda completamente.
O sol a espreitar pela janela de manhã? O cheiro do café acabado de fazer? O sabor de uma fruta fresca? O canto de um pássaro? Uma flor no jardim? Uma boa música na rádio? Cada um destes momentos simples pode ser uma fonte de alegria. Guarde um pequeno caderno e, no final do dia, escreva 3 coisas pelas quais se sente grato. Pode ser algo tão banal como o pão estava quentinho ao pequeno almoço ou consegui ver as notícias e aprender algo novo. Esta prática treina a sua mente para procurar o positivo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e ajuda-o a sentir-se mais feliz e realizado. Vimos que cultivar as nossas relações, manter a mente ativa e o corpo saudável, e encontrar propósito e alegria, são pilares para navegar a velhice sozinho, mas não solitário. Estas 4 chaves não são apenas teorias, são ferramentas práticas que pode aplicar na sua vida. Um dia de cada vez. Não se sinta sobrecarregado. Comece com um pequeno passo em cada área. Telefone a um amigo hoje. Leia um capítulo de um livro. Faça uma pequena caminhada à porta de casa. Pense num pequeno prazer que pode saborear. Lembre-se, pequenas mudanças, feitas com amor e consistência, podem fazer uma diferença enorme na sua saúde, felicidade e força mental. A vida pode mudar, e os desafios da velhice e da solidão são reais. Mas a sua capacidade de se adaptar, de crescer e de encontrar a sua própria luz é ainda maior. Você tem dentro de si a força para transformar esta fase da vida numa das mais ricas e plenas. O seu valor não diminui com a idade ou com a ausência de outros. Ele reside na sua capacidade de continuar a viver, a amar e a descobrir. Adoraríamos saber as suas próprias estratégias. Partilhe nos comentários as suas histórias, ou uma forma de como encontrou alegria ou superou a solidão. A sua experiência pode ser uma inspiração para muitos. Se este vídeo o ajudou a sentir-se mais otimista e com mais ferramentas, por favor, deixe o seu like e subscreva o canal para mais conversas como esta. Vamos construir uma comunidade onde possamos partilhar, aprender e crescer juntos. Continue a viver a sua melhor vida. A cada idade, um abraço forte.